2013, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 2630, de 14 de dezembro de 2009. Projeto de Lei Ordinária 101/2013 dispõe sobre a alteração da Lei número 2956, de 26 de novembro de 2012. Projeto de Lei Ordinária número 103/2013, que dispõe sobre suplementação de verbas do orçamento em vigor. Agora passaremos à votação do projeto de resolução em turno final. Rejeitado em primeiro turno. Projeto de resolução de autoria do presidente da Câmara e demais vereadores. Gustavo Ricardo de Oliveira, Edmércio Miquele Diniz, Vanderlei Antônio de Araújo e Lorival Tomé. Que altera o artigo 5º, parágrafo 1º do regimento interno, de forma a implantar sessões ordinárias semanais. Nós teríamos também o outro projeto de lei, de resolução também, de número 03/2013, que ele era de autoria de vários vereadores. Porém, o vereador Gustavo Ricardo de Oliveira, a vereadora Edmércio Miquele Diniz, o vereador Vanderlei Antônio de Araújo, o Vanderlei Lorival Tomé e o vereador Carlos Augusto Biera, nós apresentamos o requerimento retirando o nosso nome da assinatura daquele projeto. Desta feita, uma vez que ele não tem o número de assinaturas suficiente, que seriam 5, ele será arquivado. Iniciaremos agora a ordem do dia, conforme determina o artigo 174 do Regimento Interno. Passaremos agora aos projetos de lei em primeiro de 2 turnos. Projeto de Lei Ordinária número 100/2013, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 2730, de 14 de dezembro de 2009. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. É o 100/2013, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal. É o PPA. Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados, os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei número 100/2013. Agora passaremos à votação do projeto de lei ordinário número 101/2013, que dispõe sobre a alteração da lei número 2956, de 26 de novembro de 2012. Os pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei de número 101/2013. Projeto de lei ordinária 103/2013, que dispõe sobre suplementação de verbas do orçamento em vigor. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate, está em votação. Os favoráveis fiquem sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei de número 103/2013. Passaremos agora à votação do projeto de resolução em turno final, rejeitado em primeiro turno. Projeto de resolução de número 02/2013, de autoria do presidente Carlos Augusto Biela, da vereadora Edmércia Miquele Diniz, do vereador Gustavo Ricardo de Oliveira, do vereador Vanderlei Antônio de Araújo e do vereador Lorival Tomé, que altera o artigo 5º, parágrafo 1º do regimento interno, de forma a implantar sessões ordinárias semanais. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto necessita de votos favoráveis de 2/3 da Câmara para ser aprovado. O projeto está em debate. Com a palavra o vereador Irani Monclair Biasotti. Engenheiro. Sou o primeiro. Presidente, vereadores, internautas, caro presidente, eu respeito a sua opinião sobre esse projeto e os vereadores da base, que também faz parte desse projeto, mas eu tenho a minha opinião, acho que cada vereador tem a sua opinião. Nós vivemos num país democrático, que cada um pensa e se expressa da sua forma que ele acha melhor. Quanto às sessões ordinárias semanais, eu respeito a opinião dos vereadores da base, autores do projeto, mas a minha opinião é contrária. No meu ver, 2 sessões ordinárias mensais é o suficiente para que se possa trabalhar no legislativo.
podemos ter as extraordinárias quantas forem necessárias. A minha opinião, se nós aprovarmos esse projeto, passaremos a ter sessão ordinárias semanalmente, o qual nem toda semana a gente tem material para ser votado, e eu acho que nós vamos ter uma despesa maior no Legislativo, como energia, hora extras de funcionários e outras despesas. Então, eu sou a favor que tenha as 2 sessões ordinárias mensais e as extraordinárias, quantas forem necessárias, e assim que há necessidade dos projetos aí enviados ao Poder Executivo. Portanto, eu justifico meu voto contrário e vou votar contrário a esse projeto e deixo aí os nobres companheiros muito à vontade. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Alguém mais? Alguém mais? Bom, eu só gostaria de fazer algumas considerações. Eu respeito integralmente a posição de Vossa Excelência, vereador Irari. Porém, o meu pensamento é um pouco adverso. Tanto é que eu até sugeri aos senhores vereadores, tentei alterar, falei, vamos fazer de quarta-feira, porque eu acho importante um projeto como esse, no seguinte sentido. As argumentações que eu ouvi na sessão anterior, além dessa do senhor, que seria falta de material, tínhamos também uma que isso traria um certo gasto para a Casa de Leis, né? E, em termos de energia e tal. Agora o que eu penso é o seguinte, a Casa de Leis, ela está no orçamento do município, e o dinheiro que vem para a Casa de Leis, ele é para ser utilizado de uma forma que nós possamos otimizar os nossos trabalhos, e desta forma tornar as coisas muito mais claras pela sociedade. Então acho que todo o dinheiro que é bem gasto, dinheiro público bem gasto, ele reflete e impacta na sociedade. A gente está percebendo que tem um número grande de pessoas que acompanham as sessões pela internet. Nós sabemos que tem um número grande de pessoas que têm vindo até a Câmara Municipal de Itápolis. Nós temos até grupo na internet de olho na Câmara Municipal de Itápolis. Isso é salutar, é positivo. O que eu quero nada mais é do que nós criássemos, né, um polo de discussão semanal. Que nós tivéssemos toda semana discussões às terças-feiras. Vamos criar terça ou quarta. Eu até cheguei a sugerir isso para os senhores vereadores, que vamos trocar data, então não precisa ser de terça-feira, pode ser de quarta. Vamos fazer de quinta, vamos sentar e vamos fazer equacionar isso. Por que eu digo isso? O argumento de que tem poucos materiais não cola, senhor vereador, porque nós temos sempre projeto para ser votado. E mesmo que não tenha material para ser votado, a sessão ordinária é diferente da extraordinária. Por que eu digo isso? Nós temos tempo maior. Nós temos da sessão ordinária, o expediente, tem a ordem do dia, tem a parte final. Então a sessão ela é mais intensa, ela é maior. E o horário dela, 7h30, é um horário que é acessível a todas as pessoas da sociedade. Então a gente tem que, se pudéssemos, eu acho que a gente deveria fazer sessão toda semana, todo dia, vir aqui para conversar, discutir, apresentar as nossas ideias. Se a principal arma do vereador é a sua voz, é o que ele tem a dizer, esse aqui é o melhor lugar de nós trabalharmos. Porque é aqui que nós temos voz. Aqui nós temos uma internet ao vivo. Aqui nós temos pessoas que acompanham, o público que presencia. Então nós criaríamos o dia da Câmara Municipal, que seria toda terça-feira, onde pudéssemos discutir. Material tem, se não tiver material a gente apresenta requerimento. Nós temos uma comissão formada na questão da saúde, referente à morte daquela criança. Então nós temos material sim, senhor vereador. Então essa primeira discussão, eu desvinculo. Eu digo que não faz, assim, não é que não faz sentido, eu não corroboro com ela. A outra questão também vem de acordo com a questão de gasto público. Meu Deus do céu. Na realidade, a apresentação dessa discussão fora feita, e na realidade quem apresentou costuma fazer reunião aqui partidária, que eu acho legítimo, entendeu? Então eu acho que o mesmo gasto que tem com reunião política de partido, tem também com a Câmara Municipal. E ambas são legítimas. Essa é a Casa de Leis. É aqui que está representada a sociedade, na sua forma mais ampla. É um poder constituído pelo voto.
E nós temos que criar uma sessão semanal. Nós tínhamos a possibilidade de mudarmos a história desta Casa de Leis. Nós tínhamos a possibilidade de mudar a história. Todos os vereadores poderiam assinar tranquilamente esse projeto. Nós mudaríamos a história dessa Casa de Leis. Nós iríamos otimizá-la. Seria o primeiro passo para que no futuro nós pudéssemos ter uma estrutura maior, não melhor. Porque a nossa estrutura é ótima, porque nós temos funcionários competentes. Mas nós precisamos de uma estrutura maior. Nós precisamos dar condições aos vereadores. Nós precisamos lutar para que os vereadores tenham gabinetes, tenham assessoria, para que nós possamos estar em contato 24 horas com as pessoas. Muitas pessoas não sabem onde a gente mora, nos encontram na rua. Mas se nós tivermos na Câmara Municipal um local estático para que elas possam vir nos procurar, seria muito mais interessante. Seria muito mais positivo. E o motivo principal que eu acredito nisso é você fazer uma sessão ordinária toda semana, você vincular o salário a ela. Então você divide o salário por 4. Cada sessão corresponde a essa parte do salário. Entendeu? Então nós estamos perdendo uma oportunidade muito grande. Eu tive recentemente analisando pesquisa na internet. Até a última vez que eu vi, tinha acho que um pouquinho mais de 90% da população que entendia que nós deveríamos ter sessões semanais. Que nós deveríamos trabalhar. Que nós deveríamos estar aqui para discutir com a sociedade. E não para tocarmos a nossa vida política lá fora em 15 dias. O trabalho parlamentar a gente executa aqui. Muitas vezes, principalmente em momentos eleitorais, a gente vai cuidar do nosso mandato, da nossa campanha, né? Então, você tendo uma discussão semanal, uma sessão ordinária semanal vinculada ao salário, seria muito mais legítimo e muito mais honesto ao povo, né? Então a gente daria uma resposta àquelas pessoas que não entendem, não conhecem e criticam o trabalho parlamentar. Se nós tivermos uma sessão semanal, nós teríamos 50% a mais de discussão. Nós poderíamos formar maiores lideranças. Porque as pessoas vindo até aqui, de uma forma consuetudinária, que é pelo costume de vir aqui, elas vão aprender e vão tomar conhecimento de como funciona o poder público. Porque muitas discussões aqui são verdadeiras aulas de direito administrativo. Isso é extremamente positivo. Nós estaríamos formando cidadãos, nós estaríamos formando lideranças políticas. Nós estaríamos dando uma resposta para a sociedade em alto nível. Nós estaríamos dando o quê? A cidadania. Porque quem tem o conhecimento tem o poder. Não somos nós que temos mandato que temos poder, não. O cidadão que tem conhecimento e que respeita os poderes, ele tem poder também. Porque ele sabe aonde ir e como transformar a sociedade. Então eu peço aos senhores vereadores, pelo amor de Deus, vamos aí votar favorável a esse projeto, vamos aprovar esse projeto. Se o problema for a minha assinatura, eu retiro o projeto e deixo com que os senhores assinam e não assino ele. Porque eu não estou querendo perpetuar o meu nome na história, eu estou querendo perpetuar esta gestão. Eu estou querendo resgatar o amor da Câmara Municipal de Itápolis. Então se o problema for o meu nome, eu retiro ele. E não apresento. Porque o que eu quero é que esse projeto seja aprovado. É o meu sonho. E eu tenho certeza que aconteça o que for, o ano que vem nós vamos estar apresentando de novo. Entendeu? Então eu não vou desistir. Enquanto eu estiver aqui dentro, eu espero que desses 3 anos e pouquinho que restam, né? Nós vamos ter mais 3 anos aí, 2014, vamos apresentar de novo, 2015, 2016. Então eu vou pedir a Deus que um dos meus sonhos na vida pública é que esse projeto seja aprovado, respeitando-se 90% da população itapolitana que quer a nossa votação, que quer que nós votemos favorável a esse projeto. Então eu peço, pelo amor de Deus, aos senhores vereadores, que nós aprovemos esse projeto. O projeto está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Pode falar, vereador, pode falar. Não tem problema, o senhor pode dar o seu voto verbalmente. O senhor é contrário? Tá. Então, declaro rejeitado por falta de votos, né? Por 5 votos favoráveis, 4 contrários, sem discussão, com discussão para a resolução de número 02/2013. Eu gostaria de agradecer aos vereadores que têm esse compromisso e não têm preguiça de vir até aqui essa Casa de Leis. Aos vereadores efetivamente que querem a transformação dessa Casa de Leis, que não querem mais
que essa Casa de Leis seja uma chacota da sociedade. Esses vereadores que não querem transformar apenas a vida própria, e sim a sociedade. Esses vereadores que não têm interesse no mandato, em primeiro lugar, e sim na sociedade. Esses vereadores que eu digo é o Gustavo Ricardo de Oliveira, Edmércia Miquelete Diniz, Vanderlei Antônio de Araújo e Lorival Tomé e Carlos Augusto Biela. Muito indignado com a rejeição desse projeto. Determina a continuidade do trâmite legislativo às proposições. Encerrada a ordem do dia, tem início a explicação pessoal, ocasião em que os senhores vereadores sobem à tribuna para tratar dos mais variados temas relacionados ao mandato, respeitando-se o tempo limite de 5 minutos, conforme determina o artigo 194, inciso 2º do regimento da Casa. Passo a palavra ao vereador, ao primeiro secretário, para convocar os vereadores. Com a palavra o vereador Lorival Tomé. Com a palavra o vereador Edmércio Miquelete Diniz. Com a palavra o vereador Gustavo Ricardo de Oliveira. Com a palavra o vereador José Aparecida Silva. Com a palavra o vereador Aníbal Craig Biasotto. Presidente, vereadores, presentes, internautas, a minha palavra é sobre o nosso primeiro jantar da Santa Casa. Essa é a primeira oportunidade que eu estou nessa tribuna, na Palavra Livre, que teve uma sessão ordinária. Eu não pude estar presente na segunda palavra, então não pude me expressar sobre esse jantar. Um jantar que foi uma organização do Poder Executivo, do Poder Legislativo, da Santa Casa, um trabalho de todos os vereadores em conjunto e de toda a sociedade, de toda a população. Foi um trabalho muito árduo que os cidadãos arregaçaram as mangas e todas as pessoas aí se uniram em prol desse jantar, para que fosse realizado e que realmente acontecesse, que fosse sucesso e que deixasse aí um grande lucro à Santa Casa. Temos aí a Edmércia, batalhadora, né, Edmércia, nas vendas dos convites, e todos os vereadores aí que trabalharam. Tivemos aqui também um voluntário, o Pedrão Guarda, carpinteiro. Pedrão Guarda pegava os convites na Santa Casa no começo, quando estava sendo vendidos os convites. Eu saí no comércio para vender convites, já teve pessoas do comércio: eu já comprei o convite. Eu fiquei até duvidando, mas comprou de quem? Que nem começaram a ser vendidos os convites. Irani, eu comprei do Pedro Guarda, já comprei 2 convites. Então você vê aí a aceitação, o empenho da população para que esse jantar acontecesse, e aconteceu, e foi um grande sucesso. Esse jantar ele deixou aí R$ 51.250 e mais uns centavos aí de lucro líquido para a Santa Casa. Esse dinheiro já foi encaminhado à Santa Casa e com certeza será usado aí para pagar o 13º dos funcionários, que ainda está em aberto. Então a gente agradece aí a todas as pessoas que trabalharam, que batalharam, que nos ajudaram, nos orientaram e que estiveram presentes para que esse jantar acontecesse. Foi uma maravilha e a gente agradece aí a todas essas pessoas. Meu muito obrigado, que Deus abençoe, e foi um grande exemplo de união e de solidariedade. Foi uma união, uma pequena sementinha que foi plantada e que germinou com sucesso e com certeza vai crescer, vai se fortalecer e vai produzir ainda muitos grandes frutos. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Com a palavra o vereador Mauro Guerra. Senhor presidente, caros companheiros, público presente, pessoal que nos acompanha aí
via internet. Boa noite. Eu queria falar aqui sobre uma indicação, que na verdade era um projeto que acabou não dando certo aí, já teve as justificativas aí da casa pelo motivo, que criava aí a Semana de Prevenção da Deficiência de Visão, para facilitar assim a questão daquele pessoal que tem problema de visão e que precisa ter uma atenção especial. A nossa cidade tem um problema seríssimo na questão oftalmológica e o projeto acabou não indo adiante, foi justificado o motivo aí e agora virou uma indicação. Eu gostaria que realmente fosse dada uma atenção especial, porque a gente vê muita gente precisando de um oftalmologista e nós não temos aí à disposição da população. Então a ideia era criar uma semana, um mutirão que trouxesse médicos de fora para fazer com que realmente o cidadão tivesse um atendimento especial, tivesse uma atenção especial com relação a esse sentido. E quando quer fazer, se não dá o projeto, vamos fazer uma indicação para que isso aconteça. Criar-se uma semana de prevenção da deficiência de visão. Trazer médicos de fora, fazer um verdadeiro mutirão, porque a nossa população está sofrendo com a falta de oftalmologista, com a falta de óculos. Primeiro tem que ter o médico, depois ele vai fazer aí a sua avaliação, e seria muito importante que isso aqui fosse tocado para frente. Eu acho que não é uma ideia qualquer, é uma necessidade da população, e a gente gostaria que realmente isso aqui fosse dado uma atenção especial, já que inclusive nós tínhamos a ideia de um projeto. Como acabou não dando certo, vai uma indicação e espero que realmente seja dada uma atenção especial. A nossa população precisa disso, deficiência de visão, muita gente, toda a família praticamente precisa de um oftalmologista, precisa de uma atenção especial. Essa semana seria dada uma atenção especial com médicos que viriam de fora para atender todo mundo, não deixar ninguém de fora, inclusive nos bairros fazer esse atendimento, e quem precisasse de óculos também, existe verba para isso que fosse dado para a população, já que há uma carência nesse sentido. Para finalizar a minha fala, eu gostaria de dizer ao pessoal que nos ouve que a gente tem uma ligação direta aí com a população. O meu telefone celular é público. Se for no escritório do Oeste, todo mundo passa. Se for na rádio, no escritório do Oeste é 3262-5563, na rádio 3262-8278. Aqui na Câmara também, nunca proibi ninguém de passar meu celular, fica bem à vontade, tá? Para que a gente tenha um contato direto com a população. Moro na Barão do Rio Branco, 446, no centro da cidade, e minha casa não tem muro, é bem aberta para poder ter um contato direto realmente com a população. E a gente vai procurar fazer o possível nessa sequência de trabalho. Desde o início a gente tem feito assim, conversar muito com a população, ver as necessidades da população, para que a gente possa, sem dúvida alguma, chegar, conversar e ver as necessidades, especialmente daquilo que o povo está precisando, que a cidade precisa, e sempre foi a nossa intenção, e continuamos pensando dessa maneira, lutar pela nossa cidade de Itápolis, com certeza. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Avelino Antônio da Cunha. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos acompanha, eu queria me expressar com relação à questão que o Mauro coloca de oftalmologia. Mauro, você é o mais novo guerreiro na luta pela deficiência oftalmológica desse município. Nós vemos aí já ao longo dos 4 anos do primeiro mandato, eu, os outros colegas que aqui nessa casa estavam, o Marcelo Francisquete, o professor Antônio, o vereador Irani, nós temos infernizado muito a vida do governo por conta dessa questão da oftalmologia. Conseguimos algumas coisas, mas muito remota diante do problema que nós temos. É importante continuar lutando, né? É importante a gente continuar reivindicando, mas eu digo para você que isso não é uma prioridade do governo. Né? E se não acontecer essa
de indicação que você está fazendo para o governo, eu queria aqui para as pessoas que estão nos ouvindo dizer que não é culpa sua, que a culpa é do governo que não tem prioridade, não tem preocupação com relação a essa questão. Nós temos inúmeras crianças nas escolas hoje com dificuldade de aprendizado por conta de falta de oftalmologia, nós temos pessoas idosas, trabalhadores que precisam de oftalmo, mas nós não temos na rede pública. Essa é uma especialidade muito carente que nós temos na rede pública municipal de saúde. Outra questão que eu queria falar muito brevemente, em poucas palavras, não quero me alongar muito nesse assunto, porque eu quero resumir isso assim em 4, 5 palavras. Todos nós aqui conhecemos a palavra da politicagem. Politicagem é quando você usa política para fazer politicagem, né? Para fazer a politicagem. A política é uma coisa sadia, a politicagem é uma coisa malandra. Essa é a diferença da política e a politicagem. E outra palavrinha que a gente vê muito é a tal da demagogia. Aquilo que a gente fala, mas não sente. Falamos aqui da garganta para fora. E aí, se a gente quiser ter uma aula de politicagem, é procurar o autor e o subscritor do projeto de lei para ter sessão uma vez por semana. E se nós quisermos ter uma aula de demagogia, é ouvir o pronunciamento do presidente dessa casa em defesa do projeto. Boa noite. Que maravilha. Bom, senhores vereadores, público aqui presente, público que nos acompanha pelas ondas da internet, público aqui presente, da pessoa de quem cumprimento, o presidente do meu partido, o futuro presidente, se Deus quiser, do meu partido, Ademir Sambini, recentemente montou uma empresa aqui, tá? E desejo a você toda a sorte do mundo, que eu acompanho todo o seu trabalho, todo o seu empenho. Bom, então nós vamos agora, para variar, né, a tal das expressões colocadas. Primeiramente, eu vou fazer uma defesa do prefeito. Não tenho procuração, mas tenho que falar, porque eu acho que politicagem é isso, né? É vir aqui dizer besteira na tribuna, né? Tem o rabo sujo, né? E fala do outro. Senta em cima do próprio rabo e fala do outro. Não sei se vocês sabem, mas o apelido dele é Lobo. Por quê? Vocês conhecem a história do lobo vestido de cordeiro, né? Se faz de santo, mas na verdade é um lobo. Ele se faz de coitadinho, mas na verdade é um monstro. E por que eu vou dizer isso para vocês? Ele tem um discurso de coitadinho, ele tem um discurso de desesperado, ele tem um discurso de em prol da sociedade. Só que o próprio comportamento dele não justifica os atos políticos dele. Por exemplo, eu sou advogado, não sei se faz 20 anos, mas próximo disso. Né? Atuo na minha área profissional, já fui presidente da Câmara, já fui vereador, trabalho, tenho salário de vereador, tudo. Mas trabalhei, entendeu? Ele, por exemplo, fala em democracia. Ele fala contra o continuismo político, que ele é contra o continuismo, ele é contra a reeleição. Aí eu digo aos senhores, por que ele é o lobo? Por que ele é o falso profeta? O lobo é aquele que se veste de cordeiro para te comer. E o falso profeta é aquele que profetiza aquilo que ele não vai fazer. Por quê? Porque o discurso dele é diferente da prática. Por exemplo, ele fala em democracia, mas é um mentiroso. Porque ele está mamando no sindicato com o grupo dele faz 25 anos. Eu moro com a minha mãe. Ele tem um sobrado de 3 andares. Se o senhor quiser ir embora, o senhor pode tomar mais uma representação, você vai pegar 30 dias. Eu estou dizendo a verdade. Depois, se o senhor for mentira, o senhor me traz documento que comprove que eu estou falando mentira. Tá? Então eu vou lhe dizer. Então, quer dizer, estou dizendo para o seu discurso, o senhor fala de politicagem. Na sessão do hospital, o senhor atacou, o senhor fez um discurso político. O senhor já se lançou candidato, eu tenho visto no Facebook, procurando as forças políticas do PT. O senhor deveria cobrá-las de muitas coisas. Não, o senhor foi procurar as forças políticas, né? Quer dizer, a cidade passando um momento difícil, ele está fazendo campanha de prefeito. E é por isso que ele bate em mim.
Então, quer dizer, a pessoa que tem o discurso diferente da prática, é isso que ela faz. Ela fala uma coisa e faz outra. Então, quer dizer, se tem uma coisa que ele não é democrático, porque senão ele não estaria mamando no sindicato com o grupo dele há 25 anos. Se aproveitando desta categoria sofrida, dessa categoria implacável na geração de divisas para o município, uma categoria sofrida. Ele falou da expressão politicagem e demagogia. Meu Deus do céu, lamentável. Politicagem é a apresentação de um projeto que institui sessão semanal nessa Casa de Leis. É politicagem você querer fazer com que o vereador permaneça toda semana aqui e você vincular o salário do vereador a esta sessão. Isso é politicagem? Agora, você fazer um discurso em defesa disso é demagogia? Então eu digo ao senhor vereador, acesse o site da Câmara, tem uma pesquisa lá. Então, nós temos 90% da população é demagoga e 90% da população faz politicagem. Então eu acho que o senhor não sabe o que significa isso. Eu acho que entre nós mesmos existe uma dicotomia, né? Como disse o presidente de São Paulo hoje, né? Eu acho que nós dois, um representa o bem e o outro o mal, alguma coisa assim. Nós somos o oposto da moeda, porque nós enxergamos sempre as coisas de formas diferentes, senhor vereador. O senhor diz que os anseios de 90% da população configuram-se em uma politicagem, que o desejo dessa população e o discurso de defesa dessa população é demagogia. Eu discordo de Vossa Excelência, respeitosamente, né? Mas Vossa Excelência muitas vezes tenta me tirar do sério, e eu creio que isso é proposital. Eu não sei se Vossa Excelência está achando que eu sou candidato a prefeito, porque Vossa Excelência já é. Eu estou vendo aí as movimentações do seu partido, a busca de verba, entendeu? E eu sei que o seu partido ele se une. Mesmo quando você entra com ação trabalhista contra o deputado que você apoia, depois ele vem e te apoia de novo. Então, são coisas da política que eu não consigo entender, né? Mas eu respeito esse posicionamento. Agora, se querer que o vereador trabalhe toda semana, nós somos 5 demagogos. Se querer que o vereador trabalhe 4 vezes por semana e tenha o seu salário vinculado, for politicagem, eu espero que no Brasil inteiro existam politicagens como essa. E não a política do falso profeta, aquilo que você promete, aquilo que você não vai cumprir. Aquele discurso diferente da sua prática. O meu discurso não é diferente da minha prática. O que eu falo aqui, eu faço lá fora, assim como todos esses vereadores que aqui estão. Afinal de contas, nenhum deles mama em nenhuma instituição por 25 anos. Muito pelo contrário, eles trabalham efetivamente, chegam nos seus trabalhos, mesmo aqueles que têm o seu negócio próprio trabalho. Então eu só gostaria de dizer isso, né, que se isso for politicagem, é lamentável. Então, mas eu pediria à sociedade, né, em respeito aos 1.500 votos que ele teve, que vocês o perdoem, porque ele não sabe o que ele está dizendo. Ele está pensando na vaidade pessoal dele. Ele está fazendo a política com as vísceras, com o ódio. Perdoem ele, em respeito aos 1.500 votos que ele teve. Quanto, agora, voltando a falar de coisas boas, eu vou falar agora da questão da saúde municipal, de coisas boas, que é, por exemplo, mesmo se não está bom, você tem que buscar uma melhora. E é bom você falar e buscando. Sabe discurso construtivo, senhor vereador? Não aquele onde você demonstra que você quer desgraça da cidade. O discurso do senhor para mim mostrou que o senhor faz a política de grupo. Tudo que o outro grupo faz, o senhor é contra. Tudo que o outro grupo faz é contra. Por quê? Porque o senhor é adepto da política do quanto pior, melhor. Quanto pior for esse grupo, vai ser melhor para o meu grupo. Só que a cidade atrasa, senhor vereador. Aí atrasa e atrasa muito. Então, voltando a falar da questão da oftalmologia ou do oftalmologista. O município, senhor vereador Mauro, ele costuma sempre, todo ano, fazer um mutirão. Isso ele faz, já faz. O ano passado teve, esse ano teve também. Se não me falha a memória, eu não sei porque criticou o vereador, deveria agradecer, porque se eu não me engano, o pai do vereador Avelino foi atendido num desses programas, sofreu uma intervenção cirúrgica, não foi, vereador? O seu pai foi agraciado, eu creio que ele esteve muito bem com a cirurgia, então ele foi beneficiado com esse programa.
Não, mas ele não passou por esse programa? Ele sofreu a cirurgia. Não, estou dizendo para o senhor que no momento da cirurgia ele foi bem atendido. Da mesma forma que muitas pessoas que aqui estão foram atendidas também. A questão de não ter oftalmologista na rede pública não é culpa do executivo, nem culpa de vocês, nem culpa minha. Os concursos públicos que nós promovemos aqui não são preenchidas as vagas. E nós não temos como chegar e triplicar o salário de um médico só em detrimento aos outros. Nós teríamos que aumentar o salário de todos os médicos. Isso não tem como você tratar os iguais de forma desigual. Nós temos que tratar os iguais de forma igual. E, infelizmente, nós não temos oftalmologista na rede pública porque os médicos não prestam o concurso e as vagas não são preenchidas. Mas é um sonho, acho que de todos nós, que nós possamos ter isso. Até mesmo um centro de referência oftalmológico. Acho que esse não é o desejo do Mazinho, não é o desejo do Guto, não é o desejo do Avelino, do Mauro, do Irani, do Lé, do Gustavo, da Edmércia, do Vanderlei e do Tomé. Esse é um desejo de toda a sociedade. Que nós tenhamos uma saúde que seja digna e uma saúde que seja eficaz, né? Uma saúde que seja efetivamente aplicada de forma igualitária a toda a sociedade. Peço desculpa a todos e prometo que se eu não for atacado, eu não ataco. Porque quando eu fiz o meu discurso, eu não ataquei ninguém. De forma alguma. Eu dei a minha posição sem atacar as pessoas e não ataquei aqui ninguém. Apenas me defendi. Sinto muito se a minha defesa, às vezes, tem força de um ataque. Convido os senhores vereadores e a população para comparecerem na Câmara Municipal amanhã, dia 11 de setembro, às 9 horas, ocasião em que a comissão especial instaurada para averiguar ocorrência da morte da bebê Stephanie, comissão essa presidida pelo vereador Avelino Antônio da Cunha, que ouvirá a senhora Aparecida Inácio da Cunha Silveira, denunciante e avó da bebê que faleceu na Santa Casa de Itápolis. Convido Vossas Excelências para a audiência pública de alteração de PPA, LDO e LOA, na quinta-feira, dia 2/9, às 10 horas. Convoco Vossas Excelências para a próxima sessão extraordinária, na quinta-feira, dia 2/9, às 18 horas e 30 minutos. Nada mais havendo para se tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão extraordinária.